Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Deus. Desde já eu quero agradecer à igreja, a todos que estão presentes, aqueles que estão assistindo através da internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, onde você estiver ouvindo e assistindo esse culto maravilhoso. Amém? Desde já, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Quero agradecer também a Deus pela vida dos meus pastores, pela oportunidade, pela confiança que tem me dado para estar mais uma vez em cima do púlpito, né? Meio diferente esse ano já. Estamos no meio 7, né? Então, faz tempo que eu não subo no púlpito, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Também quero agradecer a Deus pelas orações da minha mãe. Um dia eu estava afastado da presença do Senhor e minha mãe orava e disse um dia: enquanto não me visse de volta nos átrios da casa do Senhor, não cessaria de orar pela minha vida. E hoje eu estou aqui louvando e glorificando a Deus através das orações da minha mãe. E se você ora a Deus pedindo para que Deus salve alguém, liberte alguém, não cesse de orar, porque eu sou testemunho vivo de uma oração de uma mãe. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos acharam? Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Amém, igreja? A minha Bíblia tem uma tradução diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né? É mais antigo, assim, antigo, meus pastores, né? Que já são antigos eles, né? Já são avós, então são antigos, né? Estou vendo que eu não vou subir mais no púlpito mesmo. Só para contragir. Amém, igreja? Glória a Deus. Eles são antigos, está sendo avós, então são antigos. Eu sou novinho ainda, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardava diante das portas, guardava a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Versículo 9. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorria uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisso,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém, igreja? Só até aqui para a meditação. Orar a Deus para que Deus possa dar a nós revelação desse texto. E diante daquilo que você tem apresentado a Deus, e diante daquilo que você veio buscar nessa noite. Amém? Soberano Deus, eterno, e glorificamos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar, Senhor, diante da Tua presença, mais uma vez ministrando os Teus textos sagrados, Senhor, diante da Tua igreja. A Tua igreja que foi comprada e remida pelo Teu sangue. E que nessa noite maravilhosa, Deus, cada lar, cada família representada aqui, que vem em busca de uma resposta, que vem em busca, Senhor, de algo para a sua vida e para aqueles que eles têm apresentado a Ti, Senhor. Que eles não voltem para casa da mesma forma que eles entraram por essas portas. E também os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, que acompanham, meu Deus, esse culto através da internet. Ó Espírito Santo de Deus, visita este lar, visita essa família, vai de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Aqueles que eles têm apresentado a Ti, Senhor. E que tudo aquilo que tem impedido deles viver o Teu sobrenatural, que caia por terra nessa noite. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu Te louvo e Te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Isso não impede nós de dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Você que está em casa também, glorifica a Deus. Toda honra, toda glória é o nosso Deus. Amém, igreja? A Bíblia nos diz, amado, aqui nesse texto, que era a semana da Páscoa e Herodes prende Tiago e prende Pedro, né? E de imediato ele mata Tiago e guarda Pedro para que possa passar a Páscoa, ele faça a mesma coisa que fez com Tiago. O interessante, amado, é que nós vemos aqui que a igreja, ao passar-se os dias, passasse os anos, nós entendemos que essa igreja ela cresceu. Ela cresceu em quantidade, em qualidade. Ela cresceu em todas as formas. Se nós olharmos do capítulo 1 até o capítulo 12, que nós vemos um crescimento maravilhoso nessa igreja. Nós vemos o povo se convertendo, o evangelho se propagando naquela redondeza ali. E a gente vê ali que a igreja vai crescendo. Mas tem algo maravilhoso, amado, que nessa igreja é que ela não perdeu a essência na qual ela foi fundada. Que é um tema que eu coloquei para essa mensagem, que é na comunhão e no partir do pão. A gente entende aqui, amado, que essa igreja ela cresceu, mas ela não perdeu esse foco maravilhoso. E no meio de uma crise dessa, a gente percebeu no texto que eles recorrem à casa da irmã Maria, né? Para orar, para interceder pela vida de Pedro. E é muito interessante, amado, que no meio de uma crise, no meio de um problema tão difícil desse, a primeira coisa que a igreja, a gente entende que essa igreja não tem que perder, é a cabeça. Essa igreja, ela não perde a cabeça, né? E no momento difícil das nossas vidas, a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não perder a cabeça. Por quê? Porque Herodes passa. Herodes vai passar, mas a igreja vai permanecer. Ou seja, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, mas você vai permanecer na presença do Senhor. E a gente entende também que essa igreja não deixou que o poder de fora, a influência externa, viesse sobre a sua vida. Ou seja, muitas pessoas de renome foram se convertendo. Por exemplo, Paulo, por exemplo, Cornélio, e sucessivamente muitas pessoas foram se convertendo ali. E a igreja poderia simplesmente chamar um desses homens e que fosse até lá interceder ou pedir para que soltasse Pedro. Mas eles não fizeram isso. Eles não deixaram que as suas influências do mundo, as suas influências
corrompesse aquilo que eles tinham de princípio, que era a comunhão e a oração ao partir do pão, né? É muito interessante isso, amado, porque às vezes, quando nós conhecemos alguém que tem uma influência externa, a gente vai e recorre a alguém que nós conhecemos. Por exemplo, ele poderia simplesmente, eu tenho um conhecimento de um governador, de um vereador, né, de um deputado. Eu poderia simplesmente recorrer a fulano de tal e ele resolveria o meu problema. Só que essa igreja, ela faz diferente. Ela vai para a casa da irmã Maria. Ela vai orar. Ela vai clamar a Deus. Ela vai buscar a resposta de Deus para aquilo que ela precisava. E é muito interessante, amado, porque tem muitas pessoas que, em vez de buscar a Deus, ela busca influência externa para tentar resolver o seu problema. E não é isso que Deus quer de mim e não quer isso de você nessa noite. Deus quer que você busque aquilo que você veio buscar a Deus nessa noite. As suas orações, aquilo que você tem apresentado a Deus como princípio na sua vida. E é muito interessante porque Herodes também é religioso. É Páscoa. Ele não pode sujar as mãos de sangue. Então alguém chega para Herodes e fala para ele, olha, é Páscoa. Então ele fala, então vamos manter Pedro preso, né? Além de ele ser político, ele é religioso, Herodes. Então ele não põe as mãos sobre Pedro. Aí ele fala, passando a Páscoa, Pedro morre. Passando a Páscoa, nós matamos Pedro. Passando a Páscoa, Pedro morre. Só que era o tempo que a igreja precisava para orar. Vou repetir. Era o tempo que a igreja precisava para orar. Talvez nós não entendemos o trabalhar de Deus. E ali ele vai orar. Vamos todo mundo para a casa da irmã Maria. Fazer o quê? Orar. Simplesmente orar. Orar não com barganha, orar não querendo troca, alguma coisa em troca, mas sim orar pela vida de Pedro. E nesse princípio aqui, amado, nós entendemos que tem dois princípios. A base e o alvo. A nossa base tem que ser Deus nas nossas vidas. E o alvo é Pedro. Nós teremos que ter a base, que é o nosso Deus. Ele é a nossa base. E o alvo é Pedro. Nós vamos orar por Pedro. Aleluia. E a gente entende aqui nesse texto, amado, que eles continuam orando. Segundo alguns teólogos renomados, né? Diz que nessa casa tinha em volta, em torno de 120, de 100 a 120 pessoas, na casa da irmã Maria. A igreja foi toda para a casa da irmã Maria orar por Pedro. E é muito interessante, amado, porque a palavra do Senhor nos diz que eles estão na casa ali e eles começam a orar. E o texto que nós lemos, acabamos de ler, que ele diz que Deus enviou o anjo. O anjo entra na cadeia. E a igreja? E a igreja? Está orando. E a igreja? E a igreja? A igreja está orando. Mas ela não sabe que Deus já enviou o anjo lá. Vou repetir. A igreja não sabe que Deus enviou o anjo. Isso significa que Deus tem surpresa para a sua igreja. Surpresa. Deus tem surpresa. Talvez nós não entendemos ainda. E às vezes por poucos minutos, por pouca coisa, nós queremos parar de orar.
Mas Deus está preparando uma grande surpresa para a sua igreja. E o anjo entra ali na cadeia. Ele entra ali. E diz o texto que ele toca em Pedro. Ele toca em Pedro. E disse assim, pois, no versículo 7 diz, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado. É muito interessante isso aqui, amado, porque como que ele consegue entrar numa prisão e não ser notado? Isso aqui significa a teofania de Deus, a presença de Deus ali, manifestada dentro daquela prisão. E o interessante ali, amado, é que ele toca em Pedro. Né? O texto diz que é bem claro. Ele toca em Pedro. E o interessante ali é que a gente percebe que são 16 guardando Pedro. E quando o texto diz que ele toca em Pedro, diz que as correntes caíram. As correntes caíram. E é muito interessante, amado, porque quando Deus diz que o texto diz que caíram, e o anjo diz, levanta-te. Às vezes a gente está olhando para aquilo que está em nossas voltas. E nós não prestamos atenção naquilo que Deus está falando conosco. Nós não conseguimos escutar a voz de Deus quando Deus disse, levanta-te. Como que você vai levantar se tem 2 guardas do seu lado? Como que você vai levantar sem perceber se tem 2 guardas do seu lado? A gente tem que entender uma coisa quando Deus disse, levanta-te. Levanta-te, ou seja, eu e você estamos olhando as circunstâncias em volta. Estamos olhando em volta dos guardas, olhando as correntes. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, levanta-te. Por quê? Porque enquanto você dormia, Pedro, eu trabalhava. Enquanto eu e você dormia, Deus trabalhava. Trabalhava. Deus trabalhava. E é muito interessante, porque a gente começa a olhar em volta. A gente quer que as pessoas que estejam em volta em nós, queremos mostrar para as pessoas que estão em volta aquilo que Deus está fazendo em nós. Mas Deus não está falando para você mostrar para as pessoas que estão em volta em você, veja o que Deus está fazendo em você. Porque se Deus quisesse que eles vissem aquilo que Ele está fazendo em você, Ele tinha acordado eles também. Mas Deus está mantendo eles dormindo, então deixa eles dormindo. Mantenha eles dormindo, porque uma hora eles vão procurar você. E eles vão procurar eu e você. E vão dizer, cadê ele? Cadê ela? Eu não sei. Eu só sei o que o anjo entrou aqui e me libertou. Eu só sei o que é surpresa. Cadê ele? Cadê ela? Eu não sei. Eu só sei o que eu estou vivendo.
Eu só sei que o e-mail chegou. Eu só sei que a campainha tocou. Eu só sei que meu celular tocou. Eu só sei que o carro encostou. Eu só sei que as portas se abriram. Eu só sei. Então me explica. Eu não tenho explicação. Eu só sei o que as correntes quebraram. Eu só sei que a resposta chegou. E a igreja? E a igreja? E a igreja? Deus já entrou. Deus já libertou. E a igreja não está sabendo. A igreja não está sabendo. E a igreja continua orando. Aleluia. E diz o texto, bem claro. No versículo 8 diz: e disse-lhe o anjo, cinge-te a tua sandália. E ele fez assim, disse mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Simples. Deus está dizendo para Pedro, o anjo está dizendo para Pedro, e está dizendo para mim e para você nessa noite: compartilha comigo. Faz aquilo que eu peço. Coloca simplesmente aquilo que tem que você fazer. Porque o anjo também poderia vestir Pedro. Mas o anjo disse: põe-te a sandália e a capa e segue-me. Ou seja, compartilha comigo. Vem comigo. Vamos junto. E é muito interessante, amado, que ele diz assim no versículo 9: e saindo eu seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. E quando passaram, versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, na qual lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou. É muito interessante, porque o anjo diz: segue-me. O anjo diz: segue-me. Qual é a mentalidade? Qual é a visão do segue-me? Quando o anjo chama Pedro e diz: segue-me. O anjo está dizendo assim, preste atenção. O anjo disse para Pedro: segue-me. Aí o anjo faz assim, ó. Pisa onde eu piso. Né? Pisa onde eu piso. 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 Vamos repetir? Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Porque na hora que você pisa onde ele pisa, você irá ser revestido. Você será revestido da presença de Deus. No momento no qual você pisa onde ele pisa, você vai se revestindo. Pisa onde eu piso, você vai se revestindo. Pisa onde eu piso, você vai se revestindo. Pisa onde eu piso, você vai ser revestido nessa noite. Se é para Deus, igreja, tem que ser mais forte. E a igreja? E a igreja? Está orando. Porque a Bíblia diz que é bem clara, que diz que as portas se abriram. Os ferrolhos se abriram. Ou seja, na hora que ele ia passando, o anjo diz: pisa onde eu piso, que você será revestido. No momento no qual você ser revestido da presença de Deus, tudo aquilo que está na sua frente, sucessivamente vai se abrindo.
Tudo aquilo que você tem apresentado a Deus vai se abrindo. Ou seja, a primeira porta, a segunda porta e a terceira é consequência da primeira que foi aberta. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso e você será revestido. E Pedro vai passando. Agora, quando chega no portão de ferro, não dá um medo, né? Porque a gente percebe ali que eles se deparam com o portão de ferro, porque as duas primeiras não é portão de ferro, mas a terceira é portão de ferro. E agora? Te bate o medo, a insegurança, né? Só que o que a gente tem que aprender é que é os princípios de lá de trás, na comunhão e no partir do pão. Aquilo que você aprendeu lá atrás, aquilo que foi instruído sobre a sua vida, tudo aquilo que você tem apresentado a Deus tem dado certo até hoje, através do jejum, através da oração, através de tudo aquilo que você tem apresentado a Deus, tem recebido resposta com eficácia. Deus está dizendo para mim e para você, não mude. Não mude, continue. É princípio, não pode ser mudado. Porque as portas vão se abrir da mesma forma. Pisa onde eu piso, pisa onde eu piso, pisa onde eu piso, e as portas serão abertas. Amém, igreja? Glória a Deus. E a Bíblia diz bem claro, que ele diz assim. E Pedro, no versículo 11, diz: e tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor veio, enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aqui é muito interessante nesse texto, porque ele vai dizer o quê? Porque enquanto ele estava lá dentro, ele estava sob a jurisdição de Herodes. Enquanto ele estava preso lá dentro, era sob a jurisdição de Herodes. Mas agora ele está na rua. Aí no versículo 12 ele diz: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha que interessante. Ele sai da prisão, e o texto diz bem claro que o anjo se aparta dele. Ele sai da prisão e o anjo se aparta dele. E a igreja não sabe que Deus já enviou o anjo, já acordou Pedro, já libertou Pedro. E às vezes, por tão pouco, nós queremos parar de orar. Por tão pouco, nós desistimos de orar, sendo que Deus já enviou o anjo, já libertou Pedro, já acordou Pedro, já caiu as correntes, e nós queremos parar de orar por tão pouco. Por que, igreja? E a igreja não está sabendo de nada disso que está acontecendo com Pedro. Sabe por quê? Porque às vezes, quando chega a notícia que as coisas estão melhorando, o que nós passamos? Nós paramos de orar. Quando as coisas estão acontecendo, continue orando. Continue buscando a Deus. É por isso que às vezes Deus não se manifesta de imediato em nossas vidas. Por quê? Porque por qualquer motivo nós queremos parar de orar. E a igreja continuava sucessivamente orando e clamando pela vida de Pedro. Agora deixa eu te dizer algo maravilhoso. Quem foi que disse que os irmãos estavam lá na casa da irmã Maria para Pedro? Quem disse? Quem disse para Pedro que tinha mais de 120 pessoas orando na casa da irmã Maria?
Deus não avisou para Pedro. E nenhum anjo falou. O texto diz bem claro. Ninguém falou para Pedro que a igreja estava na casa da irmã Maria orando. Sabe por quê, igreja? Deixa eu explicar algo maravilhoso aqui para nós nessa noite. É porque quem ora não corre atrás de Pedro. Vou repetir. Quem ora não corre atrás de Pedro. Pedro sabe o endereço. Ou seja, o céu sabe o seu endereço. O céu sabe o meu endereço e o seu endereço. O céu sabe o pé da sua cama, o céu sabe o seu banheiro, o céu sabe o seu quarto, o céu sabe aonde você ora. O céu sabe. E aonde que está a oração? Na casa da irmã Maria. E Pedro vai lá. Por quê? Porque os céus sabe o endereço da sua oração. É lá no seu banheiro que você ora clamando a Deus. É lá no pé da sua cama que você clama a Deus. É lá no seu quarto que você clama a Deus. É lá no seu banheiro que você clama a Deus. Te prepara, porque a resposta está chegando. A naga sebre canta lá. Ora xaraba canta nebre canta lá baia. Surpresa. Deus está preparando surpresa para a sua igreja. E Pedro vai à casa da irmã Maria. O céu sabe. A pessoa que ora não precisa correr atrás de Pedro. Pedro sabe o endereço. E o anjo vai levar a sua resposta que você veio buscar nessa noite. Você que está em casa, te prepara pela surpresa do Senhor. Aleluia. E o interessante, amado, é que a Bíblia é bem clara quando diz que todas as portas da prisão se abriram. Todas. Mas quando chega na casa da irmã Maria, a Bíblia é bem clara quando diz que Pedro batia naquele portão sucessivamente e ninguém abria. Sabe por quê? Porque há um equilíbrio. Há um equilíbrio entre eu e você, entre você e Deus. Por quê? Para que não entre a soberba sobre nossos corações, para que nós não se achamos o tal. Porque tem hora nas nossas vidas que as portas vão se abrir. Mas tem hora que vai chegar uma hora que nós mesmos teremos que abrir as portas. Para quê? O reconhecimento. A soberba não pode entrar nos nossos corações. E o texto diz que é bem claro aqui no capítulo, no versículo aqui, 14 diz assim: conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-nos e espantaram. Por que você está espantada, ou está espantado, diante daquilo que você tem clamado a Deus, diante daquilo que você tem apresentado a Deus? Quando a resposta vem, quando algo chega às suas mãos, você até duvida: será que é para mim? Será que eu sou merecedor? Será que eu sou merecedora? Se você clamou, se o céu conhece o seu endereço. Por que você duvida das suas orações? Por que você duvida daquilo que você tem clamado a Deus? Se a palavra do Senhor nos diz em Números capítulo 23, versículo 19 em diante, diante do texto diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por que você se espanta? Porque aquilo que você tem clamado a Deus, você tem apresentado a Deus, e você na hora que chega em suas mãos, você diz: é para mim mesmo? Ué, não foi no pé da sua cama que você clamou? Não foi no seu quarto? Não foi no seu banheiro? Não foi no seu escritório? Não sei aonde você tem pedido a Deus, no volante do seu carro? Aonde você tem clamado a Deus? Os céus conhecem o seu endereço. O céu conhece o seu endereço. O texto diz bem claro: mas Pedro perseverava em bater a porta. Ou seja, nossa, atravessou a rua. Se do outro lado da rua tem um grupo de religiosos, vai dizer o que para mim e para você? Pecou, hein? O que aconteceu? Dali aqui, perdeu a fé, a porta não se abre mais. É que tem horas em nossas vidas, é nós mesmos que teremos que abrir, para que não entre soberba no meu coração e no seu coração. Então, amado, nessa noite, é na comunhão e no partir do pão. A igreja cresceu, a igreja está bonita, mas nós não podemos esquecer dos princípios que foi nos ministrados sobre nossas vidas. Anaga sebre canta laba. Ora xeremeha me canta. Aramantúria lagai xeremenevia canta sobre canta laba. Shima hasui de me canto e manto nubria canta laba. Hey na hasu me manto nubria canta laba. Xerere canto e dei me canto na. Abra sua boca, igreja, e glorifica esse Deus. Há um princípio na sua vida. Anai dei me canto e dei. A igreja ficou bonita, a igreja cresceu, mas nós não podemos tirar de nossas vidas os princípios na comunhão e no partir do pão. Arai, nai, dei-me. Charai, dei-me canto e dei-me faço. Hanaha xereme hasui. Ora xaraba canto e dei-me canto. Há um princípio na minha vida, há um princípio na sua. O inimigo não tem poder sobre minha vida, sobre sua vida. Talvez você entrou por essas portas nessa noite com sentença maligna, mas as correntes foram quebradas. Os laços foram destruídos. Falência foi anulada. Projeto audacioso Deus tem para a sua igreja. Disseram que o seu ministério não vai para frente, ele vai para frente. Xaraba canto e dele canto nada. Arai manto nubia canta, sebe arrache. O céu conhece o endereço. Ora xaraba. Há um princípio. Algo que você tem apresentado a Deus. Herodes vai passar, a crise vai passar, mas eu e você vamos permanecer na presença de Deus.
Você que está em casa, Arabacanto irei. Te prepara, vem surpresa sobre seus lares. Te prepara, igreja, vem surpresa sobre nós. Vamos nos preparar, vem um avivamento para nós. E a igreja tem que continuar orando, tem que continuar nos princípios, na comunhão e no partir do pão. Instrumental. Abra a sua boca. Abra a sua boca. A máscara não vai impedir de nós glorificarmos esse Deus. O anjo vai entrar. As correntes já quebraram. Nada vai impedir de nós vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. É na comunhão e no partir do pão. Fica de pé, igreja. Fica de pé e vamos glorificar esse Deus maravilhoso. E xaraba cantarabantúria laga. Oh, aleluia. Golias passou, Davi permaneceu. Faraó passou, Moisés permaneceu. Ei, essa crise vai passar e nós vamos permanecer na presença do Senhor. Ei, tudo isso vai passar e nós vamos ficar e vamos glorificar esse Deus maravilhoso. Oh Deus, aleluia. Mas Pedro perseverava em bater. Vamos repetir? Para nós encerrarmos. Piso onde eu piso? 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 Piso onde eu piso e você será revestido da glória de Deus. Oh! Piso onde eu piso? Piso onde eu piso? Piso onde eu piso?
piso, igreja. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso e as portas se abrirão. Pisa onde eu piso e as portas se abrirão. Pisa onde eu piso e as portas se abrirão. Pisa onde eu piso e as portas se abrirão. Pisa onde eu piso. 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 Hará, Mantúria, Lagai. Pisa onde eu piso. 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 Oh! Oh! Pisa onde eu piso. 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 Oh! 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 Pisa onde eu piso. 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 E as portas se abrirão. Pisa onde eu piso. E as correntes cairão. Pisa onde eu piso. E as muralhas destruirão. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. E vocês serão revestidos da glória de Deus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas. Esse Deus maravilhoso.